1, 2 e 3. Em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Em Cristo Jesus eu tenho toda sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? É a primeira vez que entra aqui na videira aqui lá. Você pode levantar sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Amém? Alguém pode ir ao encontro desses irmãos, por favor, cumprimentá-los, abençoá-los, perguntar o seu nome, falar para ele seja muito bem-vindo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Para que saibamos, eu já me perdi quem são. Olha, tem ali atrás também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos abençoá-los. Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um deles que adentra a nossa casa. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Declaramos o seu cuidado, o seu favor sobre eles. Abençoamos as suas casas, as suas famílias. Declaramos, ó Deus, saúde. Declaramos vigor físico, uma mente saudável sobre eles. Amém. Pai, que eles recebam hoje o que eles buscam no Senhor, não em nós. Somos apenas um meio. O Senhor é que é a fonte de toda a bênção. E nós te louvamos hoje, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Sinto a falta de muitos irmãos. Bom, final de semana prolongado, né? Glória a Deus, ainda há dinheiro no bolso em janeiro. Hoje já é dia 28 de janeiro. Vocês sabem, janeiro tem 80 dias. Para quem não cuida, não é? Mas nos últimos domingos nós ouvimos testemunhos. Quantos ouviram os testemunhos aqui? E teve um testemunho de cura que impressionou-me bastante. Nós temos irmãos no nosso meio que são médicos. São médicos. E a nossa irmã França, que é médica, especialista, não é? Especialidade são mais quantos anos? Mais de 7 anos? 5? Depende. Ok. Mas a doutora França, acredito, fez 7 anos de especialidade. Né? Estudou na França para fazer a especialidade, depois foi para o Brasil também. Então você vê, a nossa irmã, há uns meses atrás, ela pediu oração na nossa célula, ela faz parte da nossa célula, ela estava com algum mal-estar, não é? Foi fazer consulta. Foi fazer as consultas, então, numa clínica renomada onde ela trabalha, por sinal. E então fez a consulta com a ginecologista, não é? E depois foi também para fazer a ecografia. E nessa sala estava ela, que é paciente médica especialista, estava a ginecologista especialista também, e tinha lá que fazia a ecografia também, que é uma médica também da especialidade. E ao fazer a ecografia, o que notaram? Que ela tinha uma massa, não é? Um quisto de 8 centímetros. 8 centímetros. Você vê, 3 médicos na sala, a observarem o mesmo equipamento, não é? E uma massa de 8 centímetros. E pronto, o susto, não é? Desespero também. Sendo médico, conhecem muito melhor todo o impacto negativo que pode ter.
Irmãos, quem tem lugar vazio à sua direita ou à sua esquerda, levante a mão, por favor. Amém. Glória a Deus. Olha, aqui tem lugar na frente. Não, irmã França, pode sentar aqui. Essa é a irmã França. Eu vou testemunho. Pode dar a volta aqui. Isso. O cabelo vermelho, mas não olho. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Tem mais um lugar, não é? Tem mais um lugar aqui. Quem não? Olha, ali também tem. Também muita gente em pé. Tem lugar. Tem 3 ali, mas eu preciso ocupados também. Marvin, Silvia, tem lugar aqui. Falando da doutora França também. Amém? Glória a Deus. Carlos, já pode sentar, Carlos está servindo. Amém. Então, então, sendo médicos, é preocupante, né? Então começou a fazer os procedimentos, tratamentos, não é? Como ela mesma contou aqui o testemunho, começou a fazer um tratamento que assim, nem ela acreditava tanto. Tanto é que ela não fez a medicação como deveria. E é médico, eu falei para ela. Isso me tirou tanto a culpa, irmãos. Quem aqui termina a medicação, só para saber? Cumpre mesmo no horário? Vocês têm um lugar especial no céu, aleluia. Você viu que a maioria não levantou a mão? A mulher não termina a medicação, né? Basta sentir bem, we good. Não faça isso. Mas até ela acreditava tanto na medicação, ela falou aqui, não é, no testemunho. Mas lá ela foi tomando para fazer a vontade da colega, como ela disse, não é? Tomou algumas coisas e tal. Mas ela começou a fazer o procedimento, então, preparo para a cirurgia. E aí começou a fazer alguns exames. E quando foram fazer novamente a ecografia, e nós oramos na célula, não é? Oramos pessoalmente também, eu e a irmã França, a respeito disso, não é? E quando ela foi voltar a fazer a ecografia, o que é que tinha? Nada. Desapareceu. Um quiste de 8 centímetros simplesmente desapareceu, não é? E aí outros médicos, aí volta a pegar a paciente, faz exames de novo e chamam outro especialista, e outro especialista, como ela contou, não é? Vários médicos na sala, e a conclusão é, não tem mais. Tem um documento que mostra, e tinha 3 médicos especialistas na sala, na primeira ecografia, não é? Que confirmam que estava lá o problema. Mas agora tem médicos, e ela também de testemunha, não é? Viver a situação, que confirmam que o problema simplesmente desapareceu. Alguns vão perguntar, como? Como, pastor, isso foi possível? O como não importa. O que importa é que o Senhor operou um milagre. Quando dizer aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Nós tivemos muitos testemunhos ao longo do ano, mas eu confesso que esse impressionou-me muito, não é? Impressionou-me bastante. O Senhor é bom. E tem outros testemunhos também, não é? De gente que o Senhor de fato abençoou nos seus relacionamentos familiares. O Senhor mudou a história da família. Ouvimos a irmã Faustina aqui a contar o seu testemunho. Jeremias contou o testemunho dele aqui também, que ele começou a estar conosco no início do ano. Foi no mês de janeiro do ano passado, não é? Chegou aqui, como ele mesmo contou, preso em vícios, com relacionamentos destruídos. A mãe não confiava mais, os irmãos não confiavam mais, porque ele estava preso em vícios. Mas hoje, não é? O Senhor restituiu. O Senhor o restituiu o relacionamento dele, que ele tem esposa, não é? Restituiu, a esposa deu à luz a um filho. Quantos dizem glória a Deus por isso? Não é? Se tornou um pai esse ano, começou a trabalhar esse ano. O Senhor o libertou de todo o vício, para honra e glória do Senhor Jesus, e está no nosso meio firme, como ele manda sempre mensagem lá no grupo da célula. Graça e paz, minha célula amada, da minha igreja Videira em Célula, aleluia. Não é? O pai do Geriel, Jadiel, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? De coisas que o Senhor fez na comunhão da igreja. Então, hoje, antes de nós começarmos a palavra, eu queria orar por necessidades. Amém? Se você tem alguma necessidade, você não precisa falar qual, não importa qual.
Mas se você tem uma necessidade hoje, talvez seja que Deus restitua a sua família, talvez seja que o Senhor restitua as suas finanças, ou você está com um diagnóstico aí de saúde, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Amém? O Senhor vai operar milagres no nosso meio. Se você tem uma necessidade, eu queria que você ficasse em pé, por favor. Quero orar contigo antes de nós começarmos a palavra nessa manhã. Amém? Você que está à espera de um milagre da parte de Deus. Talvez seja uma porta de emprego para esse ano. Talvez você está à espera de um casamento, um relacionamento. Amém? Talvez seja o seu ministério também. Deus quer te restituir e multiplicar. Deus não parou de restituir. Ele quer te restituir e Ele quer te multiplicar para a honra e glória do Senhor Jesus. Você quer receber da parte de Deus? Abre as suas mãos aí, por favor. Abre as tuas mãos. Senhor Jesus, nessa manhã, eu oro, Senhor Deus, abençoar cada um dos meus irmãos. Esses que se levantaram em fé. Eles sabem do que precisam. Eles sabem o que é necessário para que a alegria deles seja completa. Mas, Pai, Tu és um Deus que se agrada em ouvir aquilo que os Teus filhos clamam. Como está escrito, se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é Deus e é bom. Pai amado, que eu possa restituir aquele que chegou aqui quebrado, restituir aquele que está aqui necessitado, Senhor. Que o Senhor possa restituir aquele que perdeu a alegria, em nome de Jesus, que perdeu a satisfação. Restitua o casamento, restitua os filhos, ó Senhor. Pai, restitua as finanças, a saúde. Pai, portas que eram impossíveis de serem abertas, nós clamamos hoje que o Senhor possa abrir, em nome de Jesus. De nós mesmos somos incapazes, mas o Senhor é Deus que tem o prazer em abençoar, e nós cremos na bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: eu criei e por isso falei que esse ano todas as bênçãos da parte de Deus me serão multiplicadas. Diga: eu tomo posse da saúde, finanças e família abençoada, restituída e multiplicada em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Você pode aplaudir forte em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ter o assento. No final nós vamos fazer a oferta. E tem um testemunho que eu recebi no dia 2 de janeiro. No dia 2 de janeiro, segundo dia do ano. Então tivemos a virada, não é? O culto foi uma bênção. Tivemos aqui 116 jovens e adultos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí eu falei para o pastor Nelson: então no final de 2026 vamos ter que fazer 2 cultos, porque não vai dar, não é? Nós vamos dobrar o número até o final do ano. Então, para receber todo mundo aqui, isso sem contar com as crianças, né? Porque ao todo foram 144 vidas aqui, não é? Então, para nós fazermos o culto do ano que vem, vamos ter que fazer 2. Vamos fazer provavelmente um mais cedo, às 19 horas, e o outro às 22 horas. Amém, meus irmãos? Fala para quem está do outro lado: no final do ano não se atrase. Fala para eles: não vais ficar sem lugar. Você vai ficar sem lugar. E ao longo desse primeiro trimestre também, eu quero te aconselhar a vir mais cedo, senão você vai ficar sem lugar também. Hoje é diferente, nós temos as crianças aqui conosco, é verdade, não é por ser ceia, mas ainda assim, nos próximos domingos vai estar mais cheio. Como eu falei, eu estou à falta de muitos irmãos que não voltaram ainda do final de semana para o lugar, graças a Deus. Não é um problema. Se você tiver possibilidades, pelo amor de Deus, descanse, amém? Tire férias, isso é necessário. Mas eu recebi um testemunho no dia 2 de janeiro, não é? De uma irmã que está conosco faz pouco tempo. E ela se propôs então a fazer uma oferta generosa no culto da virada, que é a oferta de primícias. Então nós falamos sempre que é uma oferta especial, que é a oferta que te representa, é a maior oferta que você dá, não é? E no dia 2 de janeiro a irmã mandou uma mensagem. Ela própria desacreditada. Por quê? Porque ela colocou
colocou um valor na oferta, porque ela disse assim: eu vou ser generosa nessa oferta. E ela colocou um valor. No dia 2 de janeiro, ela conta que ela recebeu o equivalente a 10 vezes ao valor que ela ofertou. 10 vezes. Irmãos, de verdade, eu li a mensagem que estava a ver com a pastora Wesley, né, que mandaram com o número da pastora Wesley, me deu uma santa inveja. Eu confesso. Falei: Deus, 10 vezes, Senhor. Pai, eu quero isso para mim também. Então, durante o mês de janeiro, nós estamos a receber as ofertas de primícias. Mas muito mais importante do que tudo isso é você colocar os seus pedidos de oração. Coloque os seus pedidos de oração. Então, tenha alvos. Quantos dizem amém? Amém. Tenha alvos. Então, você tem dentro do envelope de primícias, você tem os agradecimentos e você tem os alvos. Tem alvo da família, finanças e saúde. Nós colocamos aqui separado, ministerial e por salvação, mas é só para você ter em mente dos nomes aí por quem você vai orar, os seus alvos ministeriais, se você lidera uma célula, se você quer se tornar um líder de célula. Amém? Até aqui, a nossa oferta vai ser no final. Não fique em pé. Sentado como você está, descansado, feche seus olhos. Eu quero abençoar a sua vida financeira. Quando você prospera, a igreja prospera. Quando você prospera, há mais condições de se pregar o Evangelho. E eu, do fundo do meu coração, eu quero que o Senhor multiplique as bênçãos sobre a sua vida. Que você e a sua família tenham o melhor da parte de Deus. Que desfrutem do melhor. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, abençoe essa igreja. Abençoe cada ofertante. Abençoe cada necessitado hoje. Pai, que eles tenham o suficiente para eles. Pai, que tenham muito para abençoar os outros também. Que tenham muito para eles e muito para dar a muita gente, Senhor. Pai, nós abençoamos esses irmãos. Nós declaramos aqui, nós como liderança, declaramos que essa igreja é próspera. Essa igreja é abençoada. Será reconhecida como uma igreja próspera, Senhor. De irmãos prósperos que abençoam a muita gente. Que não haja gente sem emprego no nosso meio. Que o Senhor possa abrir portas de emprego. Que não haja necessidades no nosso meio. Que o Senhor possa fazer com que todos nós sejamos engajados em abençoar a muitos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu declaro multiplicação nesse ano. A 10 por 1. Pai, assim como nossa irmã já recebeu, que essa mesma unção transborde para todo lado, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Fala para quem está do outro lado, você vai multiplicar 10 por 1. Fala para ele. Se alguém da tua casa, isso é muito bom, imagina. Os dois a multiplicarem a 10 por 1. Isso é bênção demais, amém? Pastor, qual que é o próximo nível? Depende do nível que você está. Se você é solteiro, o próximo nível é um casamento, uma família abençoada, não é? Se você ocupa uma função do seu trabalho, o próximo nível é uma promoção. Se você é um empreendedor, o próximo nível é uma expansão. Quantos creem assim também? Amém. O Senhor possa te levar ao próximo nível. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre tenho que pedir para acertarem o relógio, ou o relógio está certo mesmo? Está certo. Então, recua o ponteiro, faz favor. Amém. Brincadeira. Nossa palavra profética está em Ezequiel 36, 37, por favor. Ezequiel 36, 37. Escreva esse texto. Ezequiel 36, 37. Ainda nisto permitirei que seja eu o que, meus irmãos? Solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Você deve lembrar do texto, não é? Que diz que aquilo que você pedir, de acordo à vontade de Deus, isso você vai ter como resposta. Então o Senhor aqui está dizendo, eu ainda vou permitir que eles façam a seguinte oração, e eu vou dar para eles. Eu ainda vou permitir que eles me peçam que eu lhes multiplique. Então o que você entende aqui? Que Deus tem em seu coração o desejo de nos abençoar. E essa bênção então é de multiplicação. Então tenha alvos grandes, tenha alvos impossíveis, tenha alvos que só o Senhor pode fazer. Tenha planos também, tenha
planos do curso que você vai fazer, tenha planos da formação, tenha planos de com quem você vai conversar. Tudo bem, faça isso, mas coloque os seus alvos em Deus. Mire na lua, como diz o pastor, não é? Mire na lua, tenha a sua cabeça nas nuvens, não é? Mas peça a Deus, porque só o Senhor pode fazer o impossível. Quantos concordam comigo? O Senhor pode fazer o impossível. Então peça grande, peça coisas impossíveis que só o Senhor pode fazer. Pergunta para quem está do lado: você já escreveu os teus alvos? Amém. Agora, hoje eu vou te dar uma folga, pode ir lá descansar. Depois eu vou te chamar. Hoje eu vou dar um descanso. Eu já quero pregar uma mensagem que eu não quero que os irmãos digam que o teclado me emocionou. Quero que você ouça a palavra, quero que você receba da parte de Deus. Amém? Não que nos outros dias não seja assim, mas hoje vai ser um tanto diferente. Então, presta atenção nisso. Claro, nós estamos na graça, a favor e merecido para quem espera da parte de Deus, mas é necessário clamar, é necessário pedir. Deus não vai enfiar a bênção goela abaixo para nós, não. É necessário que você peça, e peça grande, e você peça com fé. Então, Deus não vai obrigar-te a desfrutar da bênção. Como igreja, irmãos, nosso maior milagre, o milagre que nos representa é multiplicação. O milagre que nos representa a todos como igreja é você chegar aqui num domingo e ter cadeiras aqui nesse lugar, ter cadeiras no outro lugar, e os membros mais antigos da igreja terem que ficar em pé. Por quê? Porque a casa está cheia. Quantos creem assim também? E é assim que vai acontecer nos próximos dias. Então, nesse trimestre agora, nós estamos a orar por crescimento acelerado, por multiplicação. Esse ano, nós vamos ter encontro com Deus de 3 dias, não é? Vamos voltar. Depois de muitos anos, o último que nós tivemos, para vocês terem uma ideia, foi quando a pastora Wessa converteu. Então, tem muitos anos mesmo. Mas nós vamos voltar a ter. Pastor, por que não fizemos até então? Porque não tínhamos condição para fazer. Não tínhamos um lugar. Aliás, ainda não temos também, mas nós estamos a orar a Deus para que esse ano nós vamos ter esse lugar. Precisamos de um lugar que tenha dormitórios, que tenha um salão para pregarmos a palavra e uma cozinha, não é? Um refeitório. Então é muito difícil conseguirmos todas essas condições. Mas nem que seja num hotel. Mas esse ano nós vamos ter encontro com Deus de quantos dias, meus irmãos? De 3 dias. De 3 dias, porque de fato faz toda a diferença. Quem já participou sabe que é um evento único. Muda a vida, transforma famílias de fato. E por que nós insistimos tanto em crescimento? Talvez você vai pensar, porque nós somos pastores, nós queremos ver muita gente aqui para fazerem parte da nossa igreja. Não é isso, embora isso alegre o coração de todos os pastores, não é? Mas a grande verdade é que quando há crescimento da igreja, significa que famílias estão a ser alcançadas. Famílias estão a ser transformadas. Jovens estão a ser mudados na sua mentalidade, na sua forma de pensar, não é? Crianças estão a ser guardadas de ideologias malignas que têm sido propagadas nesse tempo. Então, qual que é o nosso entendimento? A igreja precisa avançar. A igreja precisa crescer. Quantos são abençoados em pertencer à igreja? Diga amém. Amém. Mas essa bênção não pode ser restrita a nós. Amém? Seus amigos precisam desfrutar dessa bênção também, não é? Seus familiares precisam desfrutar dessa proteção também. Fala para quem está do lado, que esse ano a nossa família seja alcançada. Fala para ele. Que os seus amigos sejam alcançados. Amém? Então Deus não pode ser restrito a nós. A bênção do Senhor não pode ser apenas para nós. Lembrem do que pregamos no culto da virada, não é? O reino de Deus é a respeito de pessoas. A expansão do reino é a respeito de alcançar pessoas. Então tenha esse santo desejo. Quando dizem amém, quando dizem aleluia. Amém. Então esse ano você vai desfrutar de unção dobrada, multiplicada. Mas há um caminho para essa porção dobrada. Há um caminho dessa bênção dobrada na sua vida. E aqui, como ilustração, eu vou usar 2 homens, 2 profetas. O primeiro, o seu nome é Elias. Falei um pouquinho dele
no culto passado, não é? Da virada. Elias, o seu nome significa, são duas palavras juntas, Eliá, não é? Eli significa Deus e Yah significa Yahvé, Yahweh, não sei a pronúncia correta, mas o certo é o significado do nome. Elias significa Deus, o meu Deus, meu Deus é Jeová, perdão, meu Deus é Jeová, amém? Eliá, meu Deus é Jeová. Na cruz, o que é que Jesus clamou? Eli, lama, sabachthani. Essa aí é famosa, não é porque eu aprendi a língua, é porque eu vi o filme do meu Gibson, amém? A paixão de Cristo. Mas você vê, esse é o nome de Eli, não é? Jeová é meu Deus. Mas o nome Eliseu significa meu Deus é Yeshua. Ou então meu Deus é Yesha, que significa meu Deus salva. Meu Deus salva. Então, você vê, você tem Elias e Eliseu, que era o mestre e o seu discípulo, não é? Mas eles apontam para duas alianças. Eu amo a palavra de Deus. E desde que nós começamos então a ter o entendimento a respeito da graça de Deus, nós procuramos Jesus em tudo. Então você vê que nada é por acaso. Então, Elias é a respeito da velha aliança, mas Eliseu é a respeito da nova aliança. Elias, ele era um eremita, não é? Ele morava afastado de todo mundo, ele morava no deserto, não é? Ele se vestia de peles de animais, não é? De camelo, não tinha muito boa relação com as pessoas. Você vê, aponta para João Batista. Aponta para João Batista. Mas você tem Eliseu. Como é que Eliseu vivia? No meio do povo. Em acampamento de reis, não é? Participava de banquetes. Tinha comunhão com as pessoas. Assim como o nosso Senhor Jesus morava no meio do povo. O que Jesus falou? Veio a voz de João Batista. Não comia, não bebia. O que vocês falaram? Que ele tem demônio. Mas veio a voz do Filho do Homem. Ele come e bebe. O que vocês falam? É um comilão e um beberrão. Você vê, Elias e Eliseu, João Batista e Jesus, velha aliança e nova aliança. Mas algo extraordinário aqui, não é? Elias, você vê, ele tem uma mentalidade crítica, mas é compreensível. Afinal de contas, eles estavam debaixo da lei. E todos os milagres de Elias foram milagres de condenação. Apenas um foi a respeito da graça. Quando caiu o fogo do céu, e ao invés de consumir o povo, consumiu o sacrifício, o cordeiro, o holocausto, quando dizem aleluia. Mas todos os outros milagres dele foram de condenação. É cair fogo por cima dos outros, né? Primeira vez que ele aparece, o que é que ele declara? Não vai chover durante 3 anos e meio. Condenação. Ele disse logo, não vai ter orvalho nem chuva do céu. E na palavra de Deus, orvalho e chuva apontam para a bênção de Deus, apontam para o mover de Deus. Por outras palavras, ele aplicou a lei e cessou todo o mover, porque ele tem essa mentalidade. Mas aí você tem Eliseu. Eu falei que Eliseu recebeu porção dobrada da unção de Elias. Não é por acaso, eu amo a palavra por conta disso também. Os milagres de Elias foram 7. Os milagres de Eliseu foram 14 milagres, exatamente o dobro. Todos os milagres de Eliseu foram de graça e favor. Apenas um. Se meteram com o homem, ele invocou a ursa, e a ursa matou os camaradas. Pastor, por que isso está na Bíblia? Não sei. Eu acho que é para nós não abusarmos os carecas, amém? É o único entendimento que eu tenho. Eu estou me preparando também porque eu vi o meu pai, irmãos. Meu pai é calvo. Sou homem de Deus. Se um dia a careca chegar, muito cuidado. Amém? Mas você vê 14 milagres. E tem um milagre que foi completamente diferente de todos. A Bíblia fala então que Eliseu morreu, obviamente, não é? E o povo de Israel foi à guerra. Um homem que foi ferido de morte morreu. Os camaradas dele estavam a levá-lo para enterrá-lo, possivelmente, acredito que para entregar o corpo na família. Mas aí o exército inimigo se aproximava. Então eles pegaram o cadáver do amigo e atiraram num buraco. Só que esse buraco era a campa de Eliseu. Só tinha os ossos de Eliseu. A Bíblia fala que esse homem bateu no
os ossos de Eliseu, ele simplesmente ressuscitou. Ressuscitou. A Bíblia, aliás, vocês prepararam a arte do seminário pastoral? Amém? Muita coisa do que eu prego aqui para os irmãos, eu aprendi no seminário pastoral. Então, talvez você não vá se tornar um pastor, mas se você quiser aprender muito mais a respeito da palavra de Deus, interpretação de textos, você vai ter hermenêutica, história da igreja, você vai estudar todos os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, e continua. Você vai ter aulas sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento, tudo isso. Nós temos o curso de liderança pastoral, né? O curso de seminário pastoral, que é liderança pastoral, são 2 anos. E quem fizer a inscrição até o dia 15 de janeiro, 15 mil kwanzas de valor promocional. Amém? Para fazer a inscrição. Se você precisar do grupo, depois você procura a mim ou ali ao Moisés, nós vamos ajudar os irmãos. Mas você vê, então você vai ver hermenêutica, o que significa ossos, não é? Ossos fala a respeito da vida inquebrantável. Inquebrantável. Você vê, Jesus, ele foi morto, mas não quebraram nenhum osso dele, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Então, mais uma vez, você tem aqui os ossos de Eliseu, não é? Trazendo alguém à vida, porque havia vida nele. Mas você tem um outro exemplo aqui para você colocar como Jesus também. Através da morte de Jesus, nós que estávamos mortos recebemos vida e vida eterna. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Amém? Então, você tem aqui 2 alianças. Você tem 2 representações. A velha aliança e a nova aliança. A velha aliança é um sistema, é a lei, não é? A lei você não precisa de revelação. A lei é um conjunto de regras. Você cumpre, você recebe a bênção. Você não cumpre, você é amaldiçoado. É assim ou não é? E é assim em todas as religiões. Então não precisa ensinar a respeito da lei, porque as pessoas nascem com a lei. Mas esse ministério é muito interessante porque não havia sucessor, não é? O ministério profético não é um ministério de sucessão, não é? Na verdade, o que você tinha de sucessão são os sacerdotes que Deus instituiu lá no tabernáculo. Então Arão foi levantado sumo sacerdote. E o que é que já se sabia? Que quando ele morresse, quem iria herdar o seu lugar era o filho mais velho. Então esse seria o novo sumo sacerdote. Mas esse sistema não funcionou, porque o sacerdote teria que ser então uma autoridade religiosa e também uma autoridade civil. Ele tinha que julgar o povo, não é? Você vai ver lá no livro de Juízes, é porque de fato Deus foi levantando muitos juízes, mas porque os sacerdotes se omitiram da sua responsabilidade. Aí chega um ponto, você vai ver na palavra também, que surgiu um sacerdote chamado Eli. Não é Eliá, não, apenas Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Não eram bons ajudantes. E o próprio pai não era um bom sacerdote também. A Bíblia fala então que as visões cessaram naquela altura. E o sacerdócio não estava a ser bem exercido. Aquele homem morreu, 2 filhos morreram na batalha também, não é? E aí Deus então levantou quem? Samuel. Samuel se tornou juiz, era sacerdote, mas Samuel também era profeta. Agora qual que é a questão? Samuel não era filho de Eli, não é? Então os profetas é um ministério que Deus levantou independentemente do sucessor. O Senhor escolhia. A única vez que você tem um exemplo na palavra de Deus de sucessores de profetas é Elias e Eliseu. Apenas isso. Andaram juntos, foi discipulado e se tornou o seu sucessor. E ele recebeu então unção dobrada. Agora, pastor, eu posso ser um profeta? É o que a Bíblia fala no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz: eu quero que todos vocês profetizem. E ser profeta não é aquela coisa mística que muitos tentam trazer para nós para nos amedrontar e às vezes nos manipular. Estou a te ver no espírito, irmão. Vais ver sempre. Entendeu? Estou aqui vendo São Paulo, não sei onde. Para com isso. Para com isso. O que é ser profeta? Ser profeta é falar inspirado por Deus. Aquele que fala inspirado por Deus, ele é profeta. Ele pode ter revelação de futuro? Pode ou não pode, meus irmãos? Pode. Ele
pode ter revelação de coisas que estão a acontecer? Pode ou não pode, meus irmãos? Pode, mas preste atenção. O profeta, ele fala inspirado por Deus. Na nova aliança você pode profetizar. Você profetiza inspirado por Deus aquilo que é a vontade de Deus. Você fala a respeito da palavra de Deus. E o profeta, ele fala para edificar. Às vezes fala para exortar. Mas fala principalmente para edificação. E nunca para abater. Sabe aquela profecia que abate? Aquela profecia que tira irmãos do meio da comunhão, aquela profecia que expõe, não vem de Deus. Falar para quem está do teu lado, tenha cuidado com esses enganadores. Tenha cuidado com essa gente assim. Vocês têm que vir para uma consulta espiritual, tive um sonho com teu pai e não sei o que, disse, papai, meu pai já morreu. Então isso mesmo é muito grave. Acontece. E aí quando cobram quanto? Quem não falou esse dia de Oliveira? Que cobram consulta espiritual. Eu falei, como assim? Só dá de graça, Jesus amado, poderoso. Não é? Mas não se deixe enganar por esses. São falsos. Mas o profeta, ele fala inspirado por Deus. Fala inspirado por Deus. Fala para quem está do outro lado, você pode ser inspirado por Deus também. Amém? Inspirado por Deus também. O que Jesus fala? O Espírito de Deus está sobre mim para anunciar o ano aceitável do Senhor, para apregoar liberdade aos cativos, para tirar cinza e colocar óleo de alegria. Quantos dizem glória a Deus nessa manhã? Fala para quem do outro lado que você seja usado para falar coisa boa. Agora, se 2025 foi um ano complicado para ti, você só falou coisa complicada, você está perdoado em nome de Jesus, amém? Amém. Aí esse ano você pode mudar para coisa boa. Esse ano você pode receber favor da parte de Deus e ser tremendamente abençoado. Redemoinho, Elias partiu de Gilgal. Qual que é essa região? Qual é o primeiro nome? Gilgal. Grave esse nome. Esse é o primeiro nome. São 4 que eu vou falar aqui. Eu quero que você guarde esses nomes. Então, partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde agora, meus irmãos? Betel. Primeiro lugar, Gilgal. Aí Elias fala para o seu discípulo: olha, você fica aqui, porque o Senhor me enviou para Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Calai-vos? Cala a boca. Acho que é a mesma coisa. Calai-vos. Vou usar essa lá em casa. Realmente sou, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, novamente. Você vê, primeiro momento, Elias falou: fica aqui, nessa zona de conforto. Certamente como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou contigo. Quando você for, eu forei também. Aleluia. Não é? Perseguiu a unção. Segundo momento em Betel, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou agora onde, meus irmãos? Primeiro lugar, Gilgal. Segundo lugar, Betel. Terceiro lugar agora, Jericó. Vai gravando. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Cala a boca. Não é? Disse-lhe, pois, Elias falou de novo: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Não foi eu que escrevi, está na Bíblia. Ambos juntos. Mas ainda não havia sido circuncidado. Ainda não tinham feito a aliança com Deus. E quando eles chegaram a Gilgal,
todo o povo que nasceu no deserto foi circuncidado antes de entrar em Canaã. Mas abre para mim Josué 5:9. Diz o seguinte: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o que, meus irmãos? Opróbrio do Egito. Os irmãos devem saber o que é opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Não é timidez, é vergonha. Vergonha. Deus está dizendo ao povo: eu vou retirar de vocês a vossa vergonha. Vocês viveram 40 anos, aliás 460 anos como escravos no Egito. Mas hoje eu vou retirar de vocês o que, meus irmãos? Vergonha. Tem gente que é envergonhada, não é? A primeira experiência, então, é a experiência de Gilgal. Tem gente que quando vai orar a Deus não tem coragem de pedir. Como é que eu vou pedir uma coisa dessa? Eu não sou desavergonhado assim. Tem gente que acha que é uma coisa boa. Eles dizem o seguinte: Senhor, tudo que eu te peço é saúde, o resto eu vou atrás. Eu vou nada. Eu peço sem vergonha. Tem bênção que eu recebo que eu até tenho vergonha talvez de contar para os irmãos. Mas sabe o que eu decidi em 2026? Eu não tenho que ter vergonha das bênçãos que o Senhor derramar sobre a minha vida. Tudo que vier eu vou desfrutar. Tem coisa que acontece e fala assim: meu Deus, estou a contar isso para algumas pessoas, não dá. Mas aqui na igreja eu posso contar. Por isso é que o assunto do trabalho eu conto aqui. Isso vai dar um problema um dia. Acho que eles não sabem que tem um canal no YouTube com todas as palavras, né? Porque eu tenho que assistir, eu conto tudo aqui, porque é bênção da parte de Deus. O Senhor tem me abençoado e eu não tenho tido vergonha de pedir a Deus. Imagina você começa o ano, aí você começa a declarar que é o ano de multiplicação. O meu salário vai dobrar. Mas a pessoa tem medo de pedir isso para Deus. Como? Como, Senhor? Que eu vou falar que eu vou dar uma oferta e essa oferta vai se multiplicar em 10 vezes, como nós ouvimos o testemunho aqui. Eu tenho vergonha. Não, Deus está dizendo: se você quiser receber porção dobrada, a primeira coisa que tem que ser retirada é Gilgal, é a vergonha. Na verdade, Gilgal, o significado da palavra é rolar para fora. Imagina uma pedra, não é? Aliás, vocês vão lembrar, Jesus foi sepultado numa gruta e depois a pedra foi rolada para um lado e abriu a gruta, não é? Abriu o sepulcro. Por isso é Gilgal, é retirar, é rolar para fora. Rolar para fora o quê? A vergonha. Fala para quem está do lado: não tenha vergonha de pedir ao seu pai. Mas tem gente que nós entendemos que cresceu traumatizado, não é? Não pode pedir nada. O pai ensinou: mesmo que você tenha fome, se alguém te oferece alguma coisa na rua, o que você fala? Não, obrigado. Quem cresceu assim também? Aí você está do lado do pai, o tio lá: toma, sobrinho. Você olha no pai, o pai te fala: recebe, não é? Recebe. Aí você olha, você tem vontade, você olha para o tio e fala: não, tio, obrigado, já comi. Mas é um bolo bom. E o pai fala: filho, que isso? Recebe. Você fica na dúvida, né? Se você receber, isso é um problema também. Mas tem gente que cresceu assim, tem necessidade, não conta para ninguém, tem necessidade, não pede ajuda. Quer dizer, tudo que tem que ser feito, ele mesmo é quem faz. Você não precisa continuar a viver assim. Você não precisa. Tire a vergonha. Se você quiser experimentar a porção dobrada, tire a vergonha de pedir a Deus: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero mudar de casa, eu quero um casamento, eu quero ter filhos, eu quero também no final do ano, para quem é solteiro, né? Também quero estar na sogra, cumprimentar, dar boas festas. Mas eu faço essas coisas, todo mundo com vergonha. Eu não, pastor. Viu? Não vai ter, não vai receber. Mas presta atenção, olha para cá. A experiência de Gilgal é necessária. Retire a vergonha. Peça para Deus. Josué capítulo 4, verso 19 diz: pois subiu do Jordão um povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Você sabe, datas na palavra de Deus também são muito importantes. Muito importantes. Você sabe, num dia semelhante a esse, no dia 10 do primeiro mês, e o primeiro mês aqui é o mês de Nissan, não é? Nissan. Nessa mesma altura, não por acaso, Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém, não é? Montado num jumentinho, como diz a palavra de Deus, não é? E lá ficou por 5 dias na cidade.
e depois então ele foi morto, foi oferecido em sacrifício. O povo se acampou em Gilgal durante 5 dias também. E depois então eles atravessaram o Jordão para conquistar Canaã. Amém. Gilgal é lugar de se posicionar. Gilgal é lugar de você dizer: eu creio na promessa do Senhor e eu vou pedir, o Senhor irá fazer. Quando dizer aleluia. O que você quer pedir nesse ano? O que você quer que mude na sua agenda? O que você quer que mude na sua família? Peça ao Senhor. Pastor, eu não consigo fazer mais porque a minha agenda não permite. Eu não consigo fazer mais porque as minhas finanças não permitem. O Senhor quer te trazer expansão, mas é necessário que você tire a vergonha. Comece a pedir. Tem gente que não se sente digna. O Senhor quer retirar esse espírito, não é? De escravidão. O Senhor quer retirar esse espírito de quem não merece. Você é filho muito amado. Filhos pedem quando dizem aleluia. Deixa eu pregar para quem está do teu lado, pelo amor de Deus. Ele não está acreditando na boa notícia. Fala para ele: filho, pode pedir à vontade. Peça. Se você não quer falar para ninguém, fala para você mesmo. Então, eu sou filho e eu posso pedir à vontade. Eu sou filho amado. Mas você tem vergonha. Você não pede. Sabe por quê? Tem gente que vai orar a Deus. Eu acho isso muito engraçado, porque eu já pensei assim também. Não é? Só pedir a saúde e sabedoria. Porque eu pensava comigo, então que eu pedi um carro, Deus falou comigo: eu sabia que você me interesseria. Eu pensava assim: se eu pedir um carro, eu falo: eu sou interesseiro. Não, Deus. O pai que sabe já. Não. Peça sem vergonha. Peça ao Senhor. É uma boa terra, peça boa terra. O que é que você precisa? De novos negócios, peça bons negócios ao Senhor. Peça bons clientes ao Senhor. Peça bons contratos ao Senhor. Mas peça também para que o seu casamento melhore. Peça que a sua esposa seja uma esposa abençoada. Que você seja um esposo abençoado. Que você seja um filho abençoado. Mas peça. Não tenha vergonha de falar: Senhor, eu sou um filho mal comportado. Fala amém. Amém. Olha para cá, presta atenção. Mas essa é a primeira experiência. A vergonha precisa ser retirada. A segunda experiência, não é? E ele foi aprovado. Qual foi a resposta de Eliseu? Certamente, como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei, eu vou contigo. Ele foi aprovado. Passou para o nível seguinte. O nível seguinte é Betel. Fala comigo: Betel. Betel. Caiu uma mangueira aqui atrás. Amém? Presta atenção. Betel. A palavra Bet, não é, significa casa. E El, como já vimos no nome, Eliseu e Eli e Elias, significa Deus, não é? Então, Betel é casa de Deus. Casa de Deus. Primeira menção de Betel, você tem em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Diz o seguinte: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, não é? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Betel é casa de Deus. Você vê, Abraão aqui, ele ergueu um altar, ele valorizou a casa, ele colocou a casa do Senhor no centro. Ele adorou. Você vê então que depois, o povo, quando foi para o Egito, eles não eram nem permitidos adorar a Deus. Não podiam sacrificar ao Senhor. Não podiam exaltar o nome do Senhor. Vamos ler daqui a pouquinho. Mas você vê, em Betel não. Betel é casa de Deus. Uma coisa que eu acho interessante é que a primeira menção de Betel, não é? Aparece Abraão. Mas quem mudou o nome daquele lugar foi Jacó. E Jacó era neto. Não é? Era neto de Abraão. A Bíblia fala que Jacó então acampou em certo lugar quando fugiu, porque o irmão iria matá-lo. Ele adormeceu. E quando ele adormeceu, ele teve um sonho. Nesse sonho ele viu uma escada. Essa escada, não é, que estava apoiada à terra, tinha o seu cume no céu, e ele viu que no alto da escada estava o próprio Deus. E os anjos do Senhor subiam e desciam por essa escada. Ele acorda do sonho e ele diz então: aqui é a casa de Deus e essa aqui é a sua porta. E aí ele mudou então o nome daquele lugar para Betel, que antes o lugar se chamava Luz. Quantos lembram dessa palavra? Lá em Gênesis. Antes o lugar se chamava Luz. Luz, não é? E aí se transformou
casa de Deus. Quando você vem aqui, qual que é a nossa mensagem? Nós sempre queremos mostrar Cristo para os irmãos. Trazer luz, trazer revelação. Essa é a casa de Deus. A casa de Deus não são essas 4 paredes. A casa de Deus não é esse chão. Se você não sabe, quando o culto termina, as crianças jogam bola nesse lugar, não é? Esse lugar não é santo. Esse lugar não é diferente. Aqui onde eu estou, esse vento, quem fez isso foi o Alberto Ginga e o pastor Leandro, ok? É falou, esse lugar não é santo, não é sagrado. Agora presta atenção, porque você está aqui, a unção do Senhor está nesse lugar. Amém. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Antigamente a casa de Deus era um lugar, não é? 4 paredes, era o templo. Mas não, hoje a casa do Senhor somos nós. Fala para quem está ao lado, juntos somos casa de Deus. Então valorize os relacionamentos na casa de Deus. Valorize os irmãos, valorize a irmã, valorize quem lidera os seus filhos no mundo Kids, valorize quem lidera na célula, valorize a igreja. Coloque a igreja, a casa de Deus no seu devido lugar. Quantos dizem amém? Amém. Ok? Então, valorize a casa do Senhor. Coloque Betel na sua vida. Não pode ser mais um programa de domingo. Igreja é um programa familiar. Não, igreja faz parte da sua vida. Não é? E Eliseu foi aprovado nisso. Eliseu foi aprovado nisso. Agora você vê, uma coisa interessante que nós lemos lá. Você vê, Bet significa casa, El significa Deus, então Betel, casa de Deus. Mas esse acampamento era de um lado Betel e do outro lado Ai. Ai é lugar de destruição. Ai é lugar de ruínas, não é? Lugar de ruína. Mas você vê então, Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu Filho amado. Nada é por acaso na palavra de Deus. Então, viva valorizando a casa do Senhor. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Valorize. Livro de Salmos, capítulo 84, verso 4. Salmos 84, verso 4 diz o seguinte: felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Quantos dizem amém? Amém. Fala para quem do teu lado, valorize a casa do Senhor. Valorize a casa do Senhor. Valorize a comunhão. Quando você devolve aqui o seu dízimo, quando você dá aqui a sua oferta, quando você faz aqui uma oferta de primícia, quando você vem no domingo, quando você coloca os seus filhos para o domingo Kids, quando você participa de uma célula, tudo isso é valorizar a casa do Senhor. E Eliseu foi aprovado, não é? Mas depois de ele valorizar a casa do Senhor e ter sido aprovado nisso, ele foi levado para um outro lugar. Qual era o terceiro nome? Quem lembra? Jericó. Jericó. Vocês lembram de Jericó? Lembro da música. Mesmo a estudar a palavra, eu lia Jericó e eu começava... Eu já tenho um problema de fugir do foco, né? Mas você vê, Jericó foi a primeira cidade que o povo... A primeira. Então, Jericó aponta para primícias. Amém? Jericó aponta para o primeiro. O primeiro determina o restante. O primeiro determina domínio, determina autoridade. Aquilo que você faz primeiro vai determinar todo o resto. Amém. Qual é a primeira conta que você paga? Avalie bem. Quando bate o dinheiro lá, quando vem uma oferta, será o que for. O que você pensa primeiro? É a conta de luz? Então a conta de luz domina a sua vida. É a conta d'água? Então esse ocupou o primeiro lugar. Presta atenção. Quando eles tomaram Jericó, não dá tempo de nós lermos, não é? Mas Deus não falou para Josué, olha, conquista 10 cidades e depois separa uma cidade para mim. Não, Deus não falou isso. Deus falou para eles o seguinte: a primeira cidade é minha. Vocês vão matar tudo e tudo quanto é riqueza vocês vão trazer para mim. Todos os animais vocês vão sacrificar para mim. O primeiro me pertence. Eles ainda nem sabiam se teria a segunda, se teria a terceira, se teria a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, se teria a nona ou se teria a 10ª. Mas o que Deus falou para eles? A primeira me pertence. E Josué obedeceu. Mas teve um camarada lá em Jericó chamado Acã, não é? Esse camarada, o que ele fez? Foram para a guerra, venceram a guerra, destruíram tudo, mas ele pegou ouro e uma capa de um soldado e escondeu na tenda deles. Jericó é uma cidade muito forte, mas eles dominaram. Quando eles foram para a segunda cidade, que se chamava Ai, que nós lemos há pouco tempo, não é? Uma cidade pequena,
muito pequeno. Eles foram para a guerra em número maior que os inimigos e perderam a guerra. O que é que eles perderam? Eles consultaram a Deus. E Deus falou, porque alguém tomou para si o que não era para tomar. Porque o primeiro me pertence. Mas Acã escondeu riqueza, escondeu ouro, não é? Escondeu a capa lá na sua tenda. Aí começaram a investigar quem é. E Deus apontou quem era. Era Acã. E o que culminou nisso? Acã, sua esposa, seus filhos e todo mundo da sua casa foi morto, até os animais. Depois que foi retirado o Acã da tribo, eles foram lá em número menor e venceram. Por que eles venceram? Porque eles entenderam, o primeiro é do Senhor. Fala para quem está ao teu lado, o primeiro é do Senhor. Fala para ele, não negocie. O primeiro pertence a Deus. Amém? Faça um teste. Talvez você viveu 2025 sem se tornar um dizimista na casa do Senhor. Faça um teste. Se o Senhor vai ou não vai de fato te abrir as comportas do céu. Se ele não fizer isso, esquece o que eu falei. Viva do jeito que você quiser. Mas eu vou dizer em nome de Jesus, com toda a franqueza, em todos os testemunhos que nós temos. Quem se torna um dizimista na casa do Senhor? Não conheço ninguém que de fato viveu essa realidade e disse que sofreu muito. Não conheço absolutamente ninguém. Agora não confunda. Não dê para estruturas. Não dê para pessoas. Dê para Deus. Nunca venha dizer, eu tenho meu dízimo no pastor Hélio. Nem sou eu que é. Não é? Um dia vai chegar, mas presta atenção, dê para Deus e dê em fé. Acredita em mim. Pastor, eu não sou dizimista porque eu não confio nos pastores dessa igreja. Tudo bem, vou dar um conselho assim, de verdade, de homem de Deus mesmo. Saia desse lugar e vá frequentar uma igreja que você confia nos pastores. Mas não permita que o diabo te roube nessa mentira. Vá para esse lugar e se torne um dizimista. Se lá você vai confiar, torne-se um dizimista naquele lugar. Mas não não perca a oportunidade de ser um contribuinte na casa do Senhor. De alguém que investe na casa do Senhor. Assim você vai ser multiplicado. Quantos dizem aleluia? Aleluia. E ele foi aprovado em Jericó, não é? Mas faltou uma experiência, que é a experiência do Rio Jordão. O Jordão em si, o seu significado é aquele que desce, ou aquele que se humilha. Mas não é o princípio que eu queria terminar aqui com os irmãos. Aqui para o louvor, por favor. Não é o princípio que eu queria terminar com os irmãos. O princípio que eu quero terminar com os irmãos é que teve duas travessias o povo de Deus. A primeira travessia foi do Mar Vermelho. Você vai lembrar da palavra. Eles estavam a sair do Egito, não é? E aí então, Faraó começou a persegui-los. O Egito aponta para o mundo. Quem governa o mundo é o diabo Satanás, logo o Faraó aponta para o diabo Satanás. Mas eles estavam ali na praia de Piairó, não é? E tinham um mar vermelho adiante deles. Então eles não tinham escolha. Ou eles atravessavam o mar, ou eles iriam morrer. O povo iria perecer. Então Deus abriu o mar e ninguém ficou para trás. Todo mundo atravessou o mar. Todo mundo passou para o outro lado. Porque não havia escolha, não é? O Senhor te escolheu, te separou. Você entregou a sua vida para Jesus. Então, a partir do momento que você entendeu que não pode mais servir ao diabo, não é? Que quer roubar, matar e destruir, você não se vê com muitas escolhas. Você quer pertencer à casa do Senhor. Então você faz essa travessia. Mas há uma segunda travessia mencionada na palavra de Deus, não é? Essa segunda travessia é do Rio Jordão. Porque o que aconteceu? Nesse entretanto, aí em Cades Barneia, o povo foi espiar a terra, 12 espias, voltaram os 12, 10 falaram mal da terra e 2 falaram bem da terra. E o povo todo foi contaminado. Então eles ficaram 40 anos ali no deserto. E aquela geração passou. Quando eles iriam então agora de fato entrar para Canaã, era necessário atravessar o Jordão. Quem conduziu a travessia? Josué, um dos 12, não é? E um dos 2 que de fato creu na promessa do Senhor. Qual é o significado aqui agora? Você sabe, quando eles atravessaram o Jordão, nem todo mundo atravessou. Teve um povo, entre eles, que disseram, olha, com vocês, nós vamos ficar desse lado. Aqui nós vamos criar o nosso prato, vamos ficar por aqui, né?
nessa parte do deserto, entre vocês, vão vocês para a batalha. E eles ficaram, não foram obrigados. O que isso mostra então? Só vai entrar para a promessa quem tiver uma decisão de ir para o outro lado, de sair da lei e ir para a graça de Deus, de passar pela vergonha, de valorizar a casa do Senhor, não é? De entregar o primeiro ao Senhor e de fato atravessar para viver na dependência do Senhor. Os outros ficaram, não, aqui eu já estou garantido, não é? Mas aqueles que atravessaram decidiram confiar na graça de Deus. Que você seja um desses. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas o Senhor tem coisas muito melhores para ti lá do outro lado do rio. Fala para quem está do lado. Do outro lado do rio tem coisas muito mais. Muito maiores, aliás. Tem muito mais coisas. Do outro lado do Jordão. Aquele que desce. Aquele que se humilha. Hebreus 3,19 diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que não seja esse o seu caso. Amém? São 4 pontos. Eu vou acrescentar uma coisa aqui nessa palavra. Aprenda a ver Jesus. Tem todo esse trajeto, mas comece a ver Jesus em tudo. Tem gente que vê o diabo em tudo. Pneu furou, ele fala o diabo. Não é? Acabou o gasto, o inimigo está furioso. A luz vai embora, é Satanás que quer fazer não sei o que. Aí começa a xingar lá em casa. Né? Comece a ver o Senhor em tudo. O Senhor é bom. Mude a perspectiva. Tudo quanto acontece é pela graça de Deus. Se você confia de fato que o Senhor é que está no controle da sua vida, então comece a ver Deus em tudo. Abra os seus olhos para ver Jesus. Mas, para encerrar com os irmãos aqui, a respeito de Elias e Eliseu, só quem vê Jesus em tudo, ele vai cultivar a consciência de filho. Filho amado. E filho amado pede. Quando, depois de passarem em todos esses lugares, Elias viu que Eliseu não iria desistir. Aí sim, perguntou para ele: qual é o teu pedido? O que queres que eu te faça? Não é? E aí Eliseu olhou para tudo que Elias tinha feito. Elias fez cair fogo do céu. Elias liberou uma palavra, não choveu durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Não é? Tal como o ministério de Jesus, 3 anos e meio. Quando ele voltou a orar, caiu chuva novamente. Aí Eliseu, olhando para Elias, falou: olha, imagina, ele podia pedir: eu quero a tua unção, sou teu discípulo, te servi a vida toda. Aquilo que está na sua vida, eu quero sobre a minha vida também. Mas sabe o que Eliseu falou? Eu quero a tua unção em dobro sobre a minha vida. Me fala se não é abusado. Né? Me fala se não é abusado. Pai, eu vou herdar o teu carro, quero que me compres mais um. Quero que o pai me deixe a tua casa e que me compre mais uma. Imagina, unção dobrada. E aí o que Elias fala para ele? Você me pediu uma dura coisa, porque multiplicação é uma coisa difícil, de fato. Mas qual foi a resposta dele? Se você me vir, quando eu for tomado, você vai receber. Se você ver, você vai receber. Eu falo para os irmãos, você tem que olhar Cristo. E olhar Cristo não é pegar uma imagem lá, uma imagem do Jesus na cruz. Não é isso, não. É enxergar a Deus, como você vê pela fé. Aquilo que você enxergar, você vai receber. Você quer casar? Você se vê casado? Você se vê com uma família abençoada? Pastor, eu vou tirar férias com a família esse ano. Faz muito tempo que eu não faço isso. Você consegue se ver assim? Coloque Deus no meio disso. Você consegue ver Jesus até abençoar com isso? Você consegue ver Jesus entrar com provisão sobre a sua casa? Aquilo que você vê, você vai receber. Vamos dizer, fique em pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Gálatas 4:6 diz o seguinte: e porque vós, teus filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho, não é? Paizinho. Quando estavam aí os dois a caminhar, Elias e Eliseu, a Bíblia fala que uma carruagem de fogo passa no meio deles e eles se separam. Eliseu fica de um lado e Elias fica do outro.
E então Elias é levado num redemoinho de fogo. E aí então ele deu grito: meu pai, carros e seus exércitos de Israel. Meu pai. A Bíblia fala que ele recebeu então a túnica de Elias. Quando ele voltava agora ao encontro daqueles discípulos que lhe falavam toda hora: olha, o teu mestre vai ser levado. A Bíblia fala que ele pegou a túnica, não é? O manto, e ele bateu no Jordão. Quando ele bateu no Jordão, o rio se abriu, mostrando que de fato a unção que estava na vida de Elias passou na vida de Eliseu, e em dobro. Amém? Quantos querem receber unção dobrada nesses dias? Feche seus olhos aí no seu lugar. Aleluia. O Senhor vai te dar unção dobrada. Feche seus olhos aí no seu lugar. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Hoje é o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês. Deixa Deus alinhar o seu coração. Deixa Deus alinhar as suas prioridades. Remova a vergonha. Peça sem vergonha. Peça coisas grandes. Peça ao Senhor. Ele quer abençoá-lo hoje. O Senhor quer te abençoar hoje. O que você vai pedir hoje? Com seu poder, peça ao Senhor coisas grandes. Olha o Senhor. Queria que você orasse a Deus nessa manhã. Peça ao Senhor coisas grandes. Peça ao impossível. Coloque Deus no centro. Coloque a casa do Senhor no centro. Decida esse ano viver um nível mais elevado de revelação, da graça de Deus, de intimidade com o Senhor. Olha o Senhor. Quero ver sua consideração. O que você quer receber hoje da parte de Deus? Ele está aqui hoje para abençoar. Peça ao Senhor. O Cronos com o seu Kairos, que é o tempo que você conta. No tempo certo, no tempo determinado, o Senhor vai trazer a bênção que você espera. Então eu valorizo o tempo. Aí alguém escreveu, não é? Na verdade ele sempre ataca muito a igreja, mas eu uso o que ele escreve, que é para pregar para os irmãos. Porque eu acredito que se ele faz essas coisas, talvez você esteja a ver coisas parecidas, para que você não seja enganado. Então eu uso também. Então o meu aliado é o meu inimigo. Aleluia. Aleluia. Ele não sabe, dá trabalhar para mim. Mas eu valorizo o ano novo. E a pessoa escreveu assim: o ano é o mesmo. Aliás, não importa se o ano mudou ou não. É um dia qualquer, não é? Esse povo da igreja inventa sempre alguma coisa. Não. Nós não inventamos. O Senhor é Deus que nos ensina a contar tempos. O salmista pede ao Senhor: Senhor, dá-me um coração sábio para que eu possa contar os meus dias, não é? Aliás, ele pede: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Então, contar tempos é importante. Verificar etapas é importante. Olhar para trás e ver o que foi conquistado e o que não foi. O que precisa ser feito, isso é sabedoria. Então, deixa eu dizer, não é só mais um dia. Não é só mais um ano. Não. É o ano da multiplicação. O ano da multiplicação. O Senhor vai multiplicar. Quantos creem assim também? Eu não posso disso. Convença-se dessa palavra. Não é uma palavra qualquer. Não é apenas um
Senhor vai tomar conta da sua casa. Seus filhos vão louvar a Deus. A sua mesa vai se encher de alegria. Vai ter provisão sobre a sua despensa. Muitos vão te procurar e você vai abençoá-los. E você não vai abençoar apenas financeiramente. Você vai ter uma palavra de vida para compartilhar. Isso é bênção multiplicada da parte do Senhor. Você não vai voltar vazio para casa. Não vai. Presta atenção. Você vai ter sinais nessa primeira semana. Fala pelo Espírito de Deus. Você vai abrir os seus olhos para ver detalhes que você não via antes. Você vai trazer pessoas. Eu falo com os irmãos. O reino de Deus é a respeito de pessoas. E tudo quanto o Senhor for fazer na sua vida será através de pessoas. Talvez alguém que você nem contava, você nunca esperou. São esses que o Senhor vai usar para te abençoar. Sinto de falar isso da parte de Deus. Negócios que estavam travados, contratos que não saíram, eram só promessas e promessas e promessas. O Senhor, na primeira semana útil do ano, Ele vai te dar graça para que você conquiste no nome de Jesus. Amém? O Senhor vai trazer pessoas para validar aquilo que você sonhou lá atrás. Isso vai te servir de sinal de provisão da